Olá a todos, graça e paz. É um prazer muito grande ter você aqui conosco para mais um encontro, para nos aproximarmos da palavra sagrada, do texto sagrado, da palavra milenar que atravessou milênios, séculos, gerações e ainda hoje está tão viva quanto quando foi escrita e que nos auxilia, nos guia, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor Jesus. Você está no canal Caminho da Oração. Queridos, aqui nesse canal você vai ter tudo o que você precisa para estar mais próximo de Deus e dos seus objetivos materiais, físicos, espirituais e financeiros, porque na palavra de Deus encontramos resposta para todas estas questões. Nosso canal está sendo estruturado de forma mais organizada a partir deste vídeo. Queremos dizer que teremos vídeos aqui, como já de costume, 3 vezes por semana, todas as segundas, todas as quartas e todos os sábados. Mas vamos estruturar para não ficar algo cansativo para os nossos telespectadores, para a nossa audiência, para a nossa congregação, que é assim que eu considero. Então vamos ter vídeos aqui na segunda. Segunda será o dia da oração. Você vai orar conosco, uma oração poderosa para Deus abençoar os nossos caminhos, a nossa vida, abençoar com cura, abençoar com portas abertas. Vamos orar pelos presos, vamos orar pelos drogados, vamos orar por aqueles que estão em estado difícil na sua vida, seja ele na saúde física, na saúde financeira, na saúde emocional, enfim. A segunda-feira, queridos, é o dia poderoso em que vamos dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Na quarta-feira, nós teremos uma reflexão da palavra do Senhor Jesus. Na quarta-feira, nós vamos ouvir Deus falar conosco através da sua doce, meiga, santa e verdadeira palavra. E no sábado nós teremos o ensinamento da palavra baseado nas lições da escola bíblica dominical, em algum texto, em algum estudo que consigamos extrair da palavra do Senhor Jesus. Então você vai estar totalmente preparado. É um culto dentro da sua casa, onde você estiver. Então, ficamos assim acertados. Antes de mais nada, sabendo disto, eu te peço, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque isso é um verdadeiro maná caindo do céu diretamente no seu celular, no seu computador, na sua televisão, dentro da tua casa. Então se inscreve nesse canal, aumenta o volume e deixa a bênção do Senhor entrar na tua casa. Tira aquelas músicas de duplo sentido, tira qualquer coisa que esteja trazendo maldição para tua casa e traz a palavra de Deus. Traz a palavra que liberta, traz a palavra que cura, que anima, que renova, que salva. Então teremos oração na segunda, teremos ministração na quarta e teremos ensinamento no sábado. É completo. Vem fazer parte da nossa congregação, vem fazer parte do Caminhos da Oração. Amém? Queridos, hoje nós vamos, então, visto que estamos aí no primeiro trimestre do ano e você que conhece, que frequenta a escola bíblica dominical, você sabe que temos aí ensinamentos profundos da palavra do Senhor acerca de diversos temas. E hoje nós queremos tratar do tema Somos Cristãos. É um tema bastante propício e a lição desta semana, que será dada no dia 12, traz como foco central o relacionamento do cristão com Cristo, enfatizando que o cristianismo não é um sistema de regras ou ritos, mas é uma fé baseada em um relacionamento pessoal com Jesus. Queridos, agora eu farei um estudo
com vocês com base no conteúdo desta lição, estruturando da seguinte forma: nós vamos começar pelo contexto bíblico e histórico, vamos passar pelos tópicos fundamentais da lição e vamos fazer uma aplicação prática e uma reflexão espiritual. Então, o estudo da lição 2 com o tema Somos Cristãos, tenhamos então aqui o nosso primeiro tópico, contexto bíblico e o contexto histórico. A lição ela é baseada em Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9 e o versículo de número 14, que é inclusive a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam de alguma forma ou pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, queridos. Que leitura, hein? Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios, ou da incircuncisão. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Esta leitura trata do embate entre os apóstolos e os judaizantes, um grupo que queria impor práticas da lei mosaica, como a circuncisão, aos cristãos que naquela época eram considerados gentios. Esse evento demonstra o processo de transição, queridos, do judaísmo para o cristianismo, onde a mensagem do evangelho rompe com as tradições legalistas para enfatizar a salvação pela graça mediante a fé. A igreja primitiva e o judaísmo. Os primeiros cristãos eram majoritariamente judeus e carregavam práticas culturais e religiosas judaicas. Com a inclusão dos gentios, surgiu a tensão entre manter essas práticas e abraçar a verdade ou a liberdade cristã. Esse grupo, os judaizantes, insistia que para a salvação era necessário seguir a lei mosaica, como a circuncisão, além de crer em Cristo. Eles representavam uma ameaça à pureza do evangelho, ou seja, os judaizantes eles insistiam em dizer que, para além de crer em Cristo, era necessário
seguir a lei mosaica, como, por exemplo, a parte que tocava à circuncisão. Então eles diziam que a salvação ela não estava tão somente vinculada a crer em Jesus Cristo, mas a cumprir outros requisitos, outros preceitos esses expressos na lei mosaica. Isso fica muito claro nos dias de hoje, queridos, e vamos ver logo à frente que existem hoje mas diversas denominações. Existem hoje diversas placas denominacionais. Então você tem aí diversos nomes, que aí eu não vou citar, mas eu tenho certeza que talvez eu esteja alcançando pessoas que sejam de diversas denominações. Batistas, presbiterianas, universal, católico, assembleanos, adventistas do sétimo dia, mormons, testemunhas de Jeová. Queridos, são diversas, tá? E cada uma delas tem lá os seus dogmas, tem as suas leis, tem as suas instruções. O problema é quando os líderes destas denominações começam a vincular seus usos e costumes ou a sua doutrina imposta por regras feitas por mãos de homens, começam a vincular isso à salvação que é adquirida através da graça propiciada na cruz do Calvário por meio do sacrifício que Jesus fez. Então Jesus morreu para nos libertar do jugo do pecado. E de que forma conseguimos enxergar o nosso pecado, senão através da lei? A lei é que conseguiu, como um espelho, refletir o nosso pecado. Sem a lei, não saberíamos o que era pecado, queridos. Porque não saberíamos se matar era ou não pecado, se na lei não estivesse escrito não matarás. Não saberíamos se roubar era ou não pecado, se lá na lei não estivesse escrito não roubarás. Não saberíamos se cobiçar a mulher do próximo era pecado, se na lei não estivesse escrito não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você consegue perceber isso? Então a lei, como um espelho, trouxe sobre nós a consciência do pecado. E os judaizantes, eles vinculavam a salvação ao cumprimento da lei, além do crer em Jesus. Ou seja, crer em Jesus como único e suficiente Salvador não é suficiente. Você precisa circuncidar-se, você precisa cumprir os preceitos que estão na lei. E hoje em dia temos grupos religiosos, temos denominações que, infelizmente, inculcam na mente dos seus membros e congregados que a salvação está vinculada única e exclusivamente à obediência à sua doutrina, que de forma tal que, se a pessoa não estiver cumprindo aquelas normas, não estiver usando aquelas vestes, não estiver congregando naquela igreja, não estará salva. Então, cuidado com os judaizantes contemporâneos, queridos. O Paulo, ele narra, continuando aqui, Paulo narra a sua ida a Jerusalém por revelação divina. Nós lemos isso na leitura bíblica, onde ele defendeu o evangelho que pregava aos gentios. A questão central era se os gentios precisariam adotar a lei mosaica para serem salvos.
Os apóstolos concordaram com Paulo. A salvação, ela é pela graça, sem necessidade de imposições legais. Queridos, o Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado pelo Pai, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Ele que nos convence, é Ele que nos adverte, é Ele quem coloca em nós a consciência daquilo que devemos ou não fazer. Temos então que entender o que Cristo ele disse em João capítulo 8, versículo 32, quando ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Continuando, diz, vamos ver aqui com relação à liberdade cristã. O cristianismo, queridos, ele rompe com a ideia de que a salvação depende das obras ou de algum ritual. Não é porque você é o maior doador de donativos, ou seja lá o que for, aos menos favorecidos que você estará salvo. Não é porque você distribui quentinhas nos becos e valados ou debaixo das pontes que você estará salvo. E eu não estou menosprezando tais atitudes, são atitudes nobres, são atitudes honrosas. Continue fazendo isso se você faz isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que isto não é suficiente para te garantir salvação. Porque não são as obras ou rituais que te farão herdar a salvação. Não é porque você vai à congregação X e quando chega lá, você segue rigorosamente os rituais impostos ou obedece fielmente às doutrinas impostas por aquele grupo ou por aquele local em que você frequenta, que isso te garantirá a salvação. A salvação, ela vem mediante a fé, queridos. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Paulo, ele destaca que Tito, mesmo Tito, que era um grego, foi constrangido a circuncidar. Gálatas capítulo 2, versículo 3, você vê isso. Isso reforça que a salvação é um ato da graça de Deus acessível a todos aqueles que frequentam a denominação X. É isso? Claro que não, queridos. A salvação, ela é acessível através da graça de Deus e alcança aqueles que vestem roupas X. É isso? Claro que não. É aqueles que doam para os pobres? Claro que não. É aqueles que alimentam os pobres? Claro que não. A salvação é um ato da graça de Deus, é um favor que nós não merecíamos, não éramos dignos, mas que Deus assim nos quis conceder, e esta graça conseguimos alcançar através da fé em Cristo Jesus. Então é para todos aqueles que creem. João capítulo 3, versículo 16, queridos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha lá, todo aquele que nele crê. Então a salvação, ela é acessível a todos os que creem. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para a tua meditação, alguns versículos chaves para fecharmos este ponto. Romanos capítulo 3, versículo 28, ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Filipenses capítulo 3, versículo 5 até o versículo 9, Paulo vai testemunhar que abandonou as práticas judaicas para viver pela fé em Jesus Cristo.
Queridos, Paulo, ele combateu falsos irmãos e já estamos aqui no ponto 2, subponto 2, 2.2, sobre a verdade do Evangelho. Paulo precisou combater os falsos irmãos que se infiltraram na igreja para espionar a liberdade em Cristo e impor práticas judaizantes, práticas judaicas. Isso nós conseguimos testificar no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 12, versículo 4. Paulo insiste para garantir, Paulo resiste para garantir que o evangelho permanecesse puro. Tem muitas pessoas que estão querendo manchar o evangelho. E aí tem confundido a mente de muitas pessoas. Porque as pessoas ficam sem saber para onde seguir, em qual verdade acreditar, qual igrejas participar, em qual palavra crer. E queridos, a verdade do Evangelho, ela é inegociável. Não devemos ceder às pressões culturais ou religiosas que desviem do fundamento da fé que temos em Cristo Jesus. Se estivermos no Brasil, o Brasil tem a sua cultura e ela é bem diversa, ela é bem plural, a cultura brasileira. Então quer dizer que se estamos no estado de Pernambuco, nós temos uma cultura, se estamos no estado de São Paulo, nós temos outra cultura, se estamos no Rio de Janeiro, nós temos outra cultura, e assim sucede em todos os estados brasileiros. Em cada cidade, em cada local tem as suas peculiaridades. Então quer dizer que se infiltrarmos essas culturas dentro daquilo que é a verdade do Evangelho, estaremos perdidos. Precisamos manter a pureza do Evangelho livre das influências culturais, da influência cultural. Não podemos ceder às pressões culturais ou religiosas para que elas entrem e acabem nos desviando do fundamento da nossa fé em Cristo Jesus. Paulo, ele, embora fosse apóstolo dos gentios e Pedro, apóstolo dos judeus, ambos compartilhavam, queridos, o mesmo evangelho, conforme vemos em Gálatas, no capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9. Isso reforça a unidade da missão cristã, independentemente das diferenças culturais. Queridos, Cristo puro, Cristo sem mistura, a palavra verdadeira, sem machucar, sem indiretas, sem máculas, ela deve ser pregada independente do local, do país. Queridos, independente. Então, existem coisas que são condenadas por algumas religiões, por alguns locais, que não faz sentido. Existem práticas que são proibidas, que não faz sentido. Então, queridos, vivemos numa pluralidade cultural e estamos achando que essa diversidade cultural e religiosa é a que é verdade. Jesus combateu muitos religiosos da sua época porque eles exaltavam com a boca, mas o coração estava longe. Eles tinham práticas religiosas, mas intencionalmente a pureza não existia. Cristo chegou a combatê-los certa vez e disse a eles que eles estavam muito preocupados com o dízimo do cominho, da hortelã, mas a misericórdia era afastada deles. Eles não exerciam isso. Então é muito sério quando estamos dentro de um ambiente do qual estamos sendo oprimidos. E a verdade do Evangelho, ela não oprime, ela liberta. Queridos, você deve estar bem aonde você está. Se você está na Assembleia, está servindo a Deus com alegria, sirva a Deus com alegria. Se você está na Batista, está servindo a Deus com alegria, sirva a Deus com alegria. Se você está na Presbiteriana, está servindo a Deus com alegria, sirva a Deus com alegria. Se você está na
renascer, sirva a Deus com alegria. Se você está no Ministério Madureira, sirva a Deus com alegria. Não importa, queridos, aonde você esteja, sirva ao Senhor com alegria. Cuidado com o perigo do legalismo, queridos. O legalismo é tentar impor regras humanas como condição para a salvação. Cuidado! Essa prática continua presente em formas contemporâneas. Existem regras rígidas de vestimentas ou de rituais que tentam substituir a fé genuína. E para a nossa reflexão perguntamos: estamos colocando regras acima do relacionamento com Cristo? Será que por você utilizar um brinco, você não tem acesso a Deus? Será que por você utilizar uma bermuda, você não tem acesso a Deus? Será que por você não usar uma saia, você tem acesso a Deus? Será que por você não bater palmas, você não tem acesso a Deus? Ou será que por você bater as palmas, você não tem acesso a Deus? Percebe que o legalismo, ele tenta impor regras humanas como condição para a salvação. E se você não bater palmas, você não está salvo. Aí outro diz, você tem que bater, porque se você bater palmas, você está salvo. Se você não bater, você não está salvo. Os outros dizem que se você bater, você está perdido. Você não pode bater para estar salvo. Oh, queridos, cuidado. E outros dizem corta o cabelo, outros não corta o cabelo, outros faz a barba, outros não faz a barba, outro deixa bigode, outros não deixa bigode, outro usa gravata, outros não usa gravata, outro usa saia, outros usa calça. Então, queridos, cuidado com o legalismo, essas imposições. Entenda o que é doutrina de Deus e o que é doutrina dos homens. Temos liberdade em Cristo Jesus, meus santos. Cristãos são chamados a viver livres do pecado e da culpa. Mas essa liberdade não deve ser usada como desculpa para pecar. Nós somos chamados a viver livres do pecado e da culpa, queridos. Contudo que esta liberdade não seja usada como desculpa para pecarmos, conforme Gálatas 5,13. A liberdade em Jesus Cristo, ela nos leva a um relacionamento autêntico com Deus. Queridos, como estamos usando nossa liberdade em Cristo para glorificar a Deus e edificar o próximo? Como estamos utilizando? Ou estamos nos apropriando da liberdade em Cristo para pecar e dizer, porque eu sou humano, eu sou fraco, eu sou falho. Cuidado. Porque somos livres, mas não para o pecado. Somos livres do pecado. Percebe a diferença? Não somos livres para pecar, somos livres de pecar. É diferente. É diferente. Então, muito cuidado com a liberdade promíscua. Muito cuidado para não confundir liberdade com libertinagem. Entende? Então precisamos entender a pureza do Evangelho. E conseguimos, então, resumir bem o que vamos aprender com mais profundidade na sala de aula, claro. Então convido você a estar na escola bíblica, onde você congrega, visite uma igreja, vá à escola bíblica dominical. A lição, ela nos convida a valorizar a liberdade em Cristo sem permitir, queridos, que ela seja corrompida por legalismo ou licenciosidade. Ela nos ajuda a preservar a verdade do Evangelho, como Paulo fez, rejeitando as distorções. Não aceite. A lição também nos esclarece e ajuda-nos a compreender que ser cristão, querido, significa viver um relacionamento pessoal, particular com Cristo e não seguir um conjunto de regras ou rituais. E eu não estou dizendo para você desobedecer ou se rebelar contra a sua igreja. Pelo contrário, você está lá, você precisa seguir as regras, você precisa obedecer às normas, você precisa seguir a sua doutrina. O que você não pode é confundir a liberdade do Evangelho com as doutrinas impostas pela congregação, pelo grupo em que você está. Não confunda, não é obedecendo aquilo que
que você estará salvo, porque não adianta seguir à risca tudo que a sua doutrina, que é colocada lá na sua congregação, é imposta, e você fazer tudo de errado do lado de fora. Mentir, enganar, julgar, levantar falso testemunho, fofocar, se prostituir, adulterar, beber, se embriagar, usar drogas, fazer coisas erradas, entende? Não adianta. A salvação em Cristo nos dá a liberdade de que precisamos e conseguimos encontrar um local para nos congregar e adorar ao Senhor. E lá terão normas, terão regras e você as seguirá de bom grado, sabendo que você está salvo. E não está salvo por conta das obras ou dogmas que você faz ou segue, mas está salvo mediante a fé que você tem em Cristo Jesus. Amém, queridos? O cristianismo é uma fé baseada na graça de Deus, não esqueça. E ela é acessível a todos. Ele, o Senhor Jesus, nos liberta do peso da lei e nos convida a viver em um relacionamento íntimo com Cristo. Como cristãos, devemos ser vigilantes para preservar, queridos, essa verdade e rejeitar qualquer tentativa de distorcer o Evangelho. Então, vire um defensor da sua fé. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você ficou até aqui, pedimos o seu ok, o seu like, o seu gostei. Pedimos a sua inscrição e que você faça a missão junto conosco, compartilhando essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.